Para você que nos acompanha pela Rádio Engazeira M, no programa Cidadania Ativa e a todos os internautas no YouTube e no Facebook, estamos iniciando mais um episódio do podcast Cidadania do Amanhã. Nem vou revelar o nosso entrevistado, ele mesmo vai dizer, mas é um prazer, o segundo episódio do ano, a gente tem uma pessoa, com esse currículo, e que vai estar aqui contribuindo e muito, na sua visão e na sua experiência de trabalho e empreendedorismo pelo país, aqui também em nossa região. Sejam bem-vindos todos vocês que acompanham a gente na Rádio Engazeira, no YouTube, no Facebook. Primeiramente agradecer aos nossos patrocinadores que fazem esse projeto aqui continuar acontecendo, está sendo levado para todo o Brasil, todo mundo que quer assistir, e também principalmente aqui no Vale do Itaim, essas 16 cidades que são do entorno daqui. Hoje a gente tem a participação bem especial de uma pessoa que está todo mundo aqui se perguntando quem é esse cara aqui, né? Mas a gente já vai revelar. Primeiramente agradecer nossos patrocinadores, a Max Speed, o Grupo Max, nosso amigo Cristiano sempre apoiando esse projeto, também ao Pede Aí, o aplicativo de delivery da região aqui, a Sopostos, nosso amigo Itemar, patrocinando sempre esse podcast para ele estar acontecendo. E já vamos dar início aqui revelando quem é essa pessoa que está aqui. Todo mundo está curioso. E quem é esse cara que está aqui na nossa frente, na frente de Francisco, na frente de Oswaldo. Se apresente aqui agora. Meu nome, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com o pessoal daqui de Paulistano. É um prazer estar compartilhando isso com vocês. Na verdade, eu vim a convite do meu amigo Cristiano. Quero agradecer o Oswaldo, a vocês. Na verdade, eu sou empresário em São Paulo, com amigos em comum da cidade, e estou a negócios em Petrolina, e acabei vindo aqui para fazer uma pesquisa de mercado, já que eu invisto, tenho negócio no estado da Bahia, vizinho aqui, minha atividade principal é cosmético. Eu sou um distribuidor, com uma matriz em São Paulo, na região de Campinas, com filiais na Bahia, em Lauro de Freitas, e também agora montando um CD em Pouso Alegre, região do sul de Minas. E devido a ter amigos na região, eu vim para cá analisar potencial de desenvolvimento, tem muito a crescer aqui, e compartilhar um pouco da experiência. Além do ramo de cosmético, eu tenho braços em agronegócio, gosto muito, a região aqui é bem forte. Tenho negócios de varejo, área de estética, área de carros. Então, estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Tenho 22 anos de mercado da área de cosmético, em comércio geral. Estou aqui para contribuir de alguma forma com a cidade. A cidade paulistana é a primeira que o senhor visita com interesse de conhecer aqui o estado? No Piauí, em 2015 e 2016 eu vim para fazer um evento pontual em Teresina, mas nessa região aqui em Paulistana pela primeira vez, e estou sendo muito bem recebido. Agradecer a vocês, a cidade é muito receptiva. É uma pena o potencial que ela tem dela não ter se desenvolvido mais com esse potencial econômico que ela tem, que é o que eu tenho visto nos dias que eu estou aqui. Bom, o nosso convidado aqui é o Marcelo Xavier, como ele já falou aqui, com vasta experiência mercadológica, empresarial, e a gente vai estar batendo esse papo justamente para entregar a vocês um pouquinho da visão de alguém de fora, de alguém que já tem uma atuação em todo o Brasil, para estar mostrando para a gente o potencial que a nossa cidade tem, que a nossa região tem, onde é que a gente pode chegar, os caminhos que a gente pode chegar. E eu acho que a gente já poderia começar a partir daí. Marcelo, contar um pouquinho do teu histórico, como é que tu começou, quando é que tu começou, quais os caminhos tu tomou, as pedras que encontrou pelo caminho e as portas que você foi abrindo também para gerar várias oportunidades, como você já atua em vários ramos. Na verdade, eu venho de uma família muito humilde, eu sou um carioca de nascença, Eu nasci no Rio de Janeiro, cidade de Niterói. Moro em São Paulo há 22 anos, só que eu já tive negócios em Pernambuco, tenho negócios na Bahia. Minha formação é em área de engenharia civil,
e acabei trabalhando, indo para o empresariado por opção, mas minha formação é em topografia, agrimensura e edificações. Mas peguei um pouco dessa expertise de fazer cálculo, de ver as coisas prontas e através da venda fui me tornando um empresário, fiz a escala, vendedor, depois escalei para gerente de vendas, gerente no estado de São Paulo, depois virei gerente nacional de algumas empresas de cosmético, algumas muito conhecidas, tá? E há 10 anos atrás eu entrei como distribuidor de algumas marcas que se tornaram muito famosas hoje a nível Brasil. Uma delas é a Forever Liss, com um produto que é conhecido nacional, se chama Desmaia Cabelo, virou uma febre, uma empresa que em 2020, em plena pandemia, chegou a 200 milhões de faturamento e eu fui o primeiro distribuidor deles, tanto em São Paulo como na Bahia. Mas isso vem exatamente desse, vamos dizer, essa expertise que a gente, no decorrer de vários anos, vem tendo sensibilidade. De eu vir para a Bahia morando em São Paulo, sendo um carioca morando em São Paulo, por que você foi fazer na Bahia? Quando eu fui para lá, eu fui vender um produto que era de valor agregado alto, o ticket médio da Bahia é baixo, a etnia é negra, as pessoas acharam que ia ter um consumo pequeno, foi ao contrário. Foi aí que foi o grande start, a gente chegou a faturar mais dentro do estado da Bahia do que no estado de São Paulo. Então eu sou um cara de apostar em coisas que a maioria não consegue enxergar potencial naquele local. E eu acredito que o estado do Piauí é um estado semelhante, tem muito a crescer, né? Eu acredito, não só o Christian, tem muitos empresários, não só em Paulistano, mas no estado, que só falta talvez de um olhar mais detalhado, um olhar com mais vontade, um olhar mais empreendedor para dentro do estado. É o que eu acho. E vim aqui parte a passeio e parte como visita mesmo a nível de quem sabe futuramente, né, analisar o cenário político também, que isso é muito fundamental para a gente ter um crescimento na área, porque às vezes você tem vontade de investir, mas a gestão política não favorece esse incentivo da gente gerar emprego, vir para dentro de um estado ou de um município. Mas eu sou um cara que trabalho muito até hoje, em todos esses segmentos, atuo em outras áreas como investidor, tenho uma visão ampla e quem sabe a minha vontade é, quem sabe a gente vinha fazer negócios, por que não dentro do estado do Piauí, por que não nessa região aqui. Verdade, isso é importante demais, né? Esse currículo e essa experiência. Você já colocou no início, né, que atua também na questão na área do agronegócio, do qual aqui é forte. Como você, né, está enxergando, né, o mercado, né, porque a gente tem tido aí uma perca ultimamente, né? Há pouco a gente conversava, você tem também um vasto conhecimento, né, também na área de economia. Como você enxerga, né, a questão do agro, principalmente a questão bovina, alguns produtos de exportação que a gente tem tido problemas na questão de comércio, né, aqui gado garrote, né, bezerro ninguém nem quer, né, tá todo mundo aí preocupado com relação a isso. Uma realidade completamente diferente de 2 anos atrás. De 2 anos atrás. Como você vê isso no mercado? O que dizer aqui para os criadores, né, principalmente bovino aqui, que não é um problema só aqui de Paulistano, mas do Brasil inteiro praticamente, né? O que eu vejo é o seguinte, Oswaldo, isso não é só um problema econômico, é um problema muito mais de ordem política, né, do que econômica, e não é um problema pontual do estado, né, do Piauí, isso é um problema Brasil. São Paulo é muito forte na pecuária, no agronegócio, né, assim como outros estados. Só que o que aconteceu? Devido ao posicionamento político do atual governo, não defendendo política, teve uma retração no mercado externo, que acabou procurando outros parceiros comerciais, a China acabou procurando outros parceiros comerciais, e como tinha uma demanda interna muito grande da China de compra de carne, já que somos o maior produtor de proteína do planeta, né? Se juntar proteína, né, frango, né, suíno, caprino,
Nós somos o maior produtor de muitas das pessoas que moram às vezes no interior do Piauí, no Nordeste, não tem noção da riqueza que a gente tem. Olha o tamanho do mundo e a gente ser o maior produtor de proteína do planeta. Tá? Então, isso que está afetando aqui é um problema muito mais de ordem política, porque a carne praticamente no Brasil virou um monopólio. Estão na mão de um ou dois grupos grandes, né, de holdings voltada para isso. E tem muita manobra comercial e política. Então o mercado se retraiu. Há 2 anos atrás tinha uma demanda grande, se vendia bezerros em valores de R$ 2.500, acima de R$ 2.000, com muita facilidade. Hoje ninguém quer. Uma saca de soja chegou a valores acima de R$ 200. Hoje em São Paulo tem saca de soja até por 120, o milho. Enfim, então isso tudo impactou a economia, né? Se eu vendo mais, eu compro mais, eu gero mais emprego, eu compro mais gado, produzo mais couro, barateio o couro, que produz mais sapato, que gera mais economia. Então é uma cadeia que, se ela funcionar politicamente correta, ela se torna crescente. E se ela tem um esbarro político, econômico, ela se torna decrescente. E como um estado que não tem tanta força econômica ainda, acaba sendo muito mais afetado do que os outros estados. Esse é meu ponto de vista, é mais uma situação política econômica do que só econômica. Eu acredito que o governo gerando algum pacote de incentivo financeiro, de repente voltando a retomar as linhas de crédito de Banco do Brasil, de produtores rurais, venha a incentivar e voltar a aquecer esse mercado. Não ficar uma coisa pontual de final de ano. Tá? Ok, muito boa a explicação, porque que muita gente fica se perguntando o que realmente aconteceu, o que está acontecendo, para ver, né, esse travamento, né? Uma vez que aqui a gente não tem frigorífico para abate, né, e comercialização, a maioria, mesmo como pequenos criadores de bovino, é para vender para Fica fora. muito especulatório, porque os compradores, pega uma região dessa, às vezes tem 3, no máximo 4 compradores. Então gera uma especulação, porque a demanda de compra dos frigoríficos não são grandes, então os atravessadores usam desse argumento para depreciar e jogar o preço para baixo. Então o que acontece? Gera uma cadeia negativa. Então o produtor ele vai se sentindo mais oprimido, porque o trato fica mais caro, o custo de produção, certo? E a lucratividade, o markup que acaba sobrando para ele no final não compensa, né? E com isso ele diminui o vaqueiro, o custo, diminui a produção. Às vezes ele tem um pequeno comércio de venda de queijo, requeijão, alguma coisa que ele acaba fechando. Enfim, então a economia acaba se retraindo, né? Mas isso é muito impactado pela política mesmo. Certeza. Eu gostaria, né, de puxar um assunto, né, pela experiência e também pelo o histórico, né, que você trabalha também como palestrante. A nossa região aqui é uma região rica, né, de várias formas, só que ao longo da história, né, do Brasil, né, aqui se construiu um local onde as pessoas sobrevivem, né, o conceito de sobrevivência, de alguém que está escapando da morte, né, e não de convivência ou de apostar na região. E isso gerou um pessimismo ao longo do tempo, e ainda é cultural nas pessoas, né, achar que o lugar é o problema, né? E eu sigo 2 carioca também, né? O Rick Scherper e também o Flávio Augusto, né? E conversando há pouco. Os dois são amigos meus, inclusive no meu Instagram lá eu fiz evento com os dois. Foi, né? Você colocou, né, conversando antes, algumas coisas, né, que até um tio meu que é semi-analfabeto, ele disse assim, ele disse que a educação brasileira ensina todo mundo a ser empregado. Agora eu quero ver no dia que não tiver patrão, como é que vai ter os empregados, né? E Flávio Augusto também diz algo semelhante quando ele diz, né, que a educação brasileira ensina todo mundo a estudar para ser funcionário, principalmente do poder público. Aí você tem uma limitação de ter uma casa financiada, um carro financiado e um salário do poder público que se resume a isso. Então quem quiser crescer no Brasil, saia fora
disso, porque senão você vai ser limitado. E você colocava na conversa justamente aí, sobre a questão do bloqueio, né? Então gostaria que você colocasse sobre essa questão do crescimento pessoal, né? Para o desenvolvimento, né? Para que não se estagne, porque muitas pessoas, até quando conseguem um emprego, alguma coisa, ela se limita ali e acha que conseguiu o que quis, e aí para de crescer e para no tempo. Então, na sua experiência, né? Como você cresceu, né? A chegar a esse porte, e também qual a mensagem você diria para as pessoas dessa região? Você já vem de uma carreira de um empreendedorismo muito grande em todo o país e de repente está aqui, onde as próprias pessoas, a maioria acha que está aqui apenas sobrevivendo, que não dá para crescer aqui. Na verdade, isso chega a ser uma programação, não é um bloqueio, foi uma programação cultural. Eu venho de uma família muito humilde no Rio de Janeiro. Minha mãe era uma diarista, meu pai um estofador, em alguns lugares chama de tapeceiro, reformava sofá. Uma família de 3 filhos. E eu não me rendi à limitação. Mas isso tem 3 formatos bloqueadores, né? Os primeiros bloqueadores é o formato da nossa escola de hoje. Ninguém ensina ninguém a ser empreendedor, não temos uma educação financeira, né? Não temos uma implantação de mentalidade para que tenha a opção de também não ser o CLT. Eu não tenho nada contra a CLT, trabalhei há algum tempo, sou gerador de emprego, né? Mas você dá a liberdade das pessoas se tornarem pequenos e médios e grandes empreendedores. Eu comecei como pequeno, me considero médio, tem muita gente que acha que não, mas eu acho que tudo parte de uma decisão, porque às vezes a escola vai te ensinar, o professor que está lá te ensinando, ele aprendeu com outro professor, que aprendeu com outro professor. Eu tive um professor de administração e um dia fiz pergunta para ele, quais as empresas que você já administrou? Ele nunca tinha administrado uma empresa, e qual o know-how que ele poderia me entregar? Tá? Então a gente vive esse país de quem ensina a ter um resultado que ele próprio nunca teve. Tá? Então, quando não é bloqueado na escola, tem um posicionamento religioso bloqueador. Eu sou evangélico, venho de uma família, fiquei algum tempo afastado, há 15 anos atrás retornei, né? Não defendo bandeira de igreja, certo? Eu acho que o evangelho, ele é leve, ele é livre, ele é libertador. Inclusive eu tenho trabalhos em clínicas para trazer uma palavra, para trazer clareza, independentes químicos. Eu acho que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, ele pega a prostituta, ele pega o viciado, ele pega, às vezes, o delinquente, né, sobre o amor, não é sobre o bloqueio, né? Porque a religião que a gente muitas vezes é criado é mais sermão e empurrar mais para fora da igreja do que mais a mão e trazer para dentro da igreja. Às vezes a igreja ela bate mais do que o mundo lá fora. Então, em vez das pessoas ir pararem dentro da igreja, elas correm da igreja, porque ela já apanha muito no mundo lá fora. E quando ela entra dentro da igreja, pelo fato dela ter uma tatuagem, um piercing, ou ter uma forma de se vestir diferente, a igreja toca lá para fora. Isso é uma igreja religiosa, não é o que Jesus Cristo pregou. Então, escola bloqueia, aí ele vai para dentro para ter uma formação religiosa. Às vezes a religião bloqueia, certo? E às vezes ele vai para dentro de uma empresa, não que seja ruim você passar em concurso público, estudar, eu acho louvável. E dentro daquela empresa, às vezes aquele patrão não é um cara de expandir, não é um cara de empurrar, não é um cara de fazer aquele funcionário crescer para escalar. Eu tenho funcionários meus que se tornaram sócios meus, porque quando chegou num momento que eu não conseguia castrar o crescimento dele, entre ele voar, eu levei ele para um projeto e se tornou sócio. Mas qual a quantidade de empresários que faz isso no Brasil?
e através da vida deles gerou várias outras empresas, e através da vida deles, os filhos deles vão crescer como empreendedores, não com cabeças limitadas. Então não é um problema do Piauí. Claro, quanto menor o nível de clareza, né, quanto menor o nível de informação, maior o nível de bloqueio. Eu até estava falando com o Christian, a falta de informação gera rejeição. Tudo que eu não entendo, eu rejeito. Se eu não tenho informação sobre o Oswaldo e a empatia não é instantânea, eu acho que o Oswaldo não presta, porque eu criei um pré-conceito sobre o Oswaldo. Por quê? Porque eu não tinha informação suficiente sobre o Oswaldo, tá? Para eu ter clareza. Então o que falta hoje é a parte social. Eu faço muito isso em São Paulo, de uma forma social, trazer palestras de PNL, de desenvolvimento, trazer clareza, porque a Bíblia fala sobre luz, né? Trazer as coisas à luz, a clareza. E muitas das pessoas são limitadas porque elas vivem numa escuridão de informação, tá? E muitas vezes o cenário político também faz isso, não querendo, mas acabando voltando a falar na política, que também é um bloqueador. Verdade. Um outro cenário também que acontece dentro deste campo é natural, né, das pessoas também, quando começam a trabalhar, né, ou estar trabalhando ali, e aqui nessa região é muito grande isso, né, pelo índice de pessoas que às vezes é beneficiária de um programa social, né, que muitas até preferem não ter tudo regularizado no trabalho. É muito comum. E quando alguém às vezes entra numa empresa e começa a prestar um serviço, ao contrário dessa motivação que você falou de uma pessoa que era empregado e se tornou sócio, às vezes com o tempo aquela pessoa começa a, vamos dizer assim, relaxar, um ditado bem popular, procrastinar o crescimento, né, dela, vai para uma zona de conforto. E aí ela acha às vezes que o patrão está crescendo, está enricando, e aí ela começa a não contribuir, né? O que você diria no caso tanto para a pessoa, né, que às vezes, né, começa a trabalhar e começa a achar isso, como também para o empresário, o que fazer para que mantenha as pessoas com o mesmo otimismo de trabalho ali contribuindo? Claro que se a empresa não cresce, se você não contribuir para que a empresa cresça, também não vai ter resultado no final todo mundo, mas isso é muito grande aqui, e é um problema. Isso também não é só aqui, porque minha família e pessoas que são empresários em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também relata, parece trabalhar com pessoas hoje, uma dificuldade no Brasil inteiro, essa questão do trabalho. Então, o que você diria no caso para ambas as partes, o empreendedor e também para a pessoa que presta o serviço na empresa? Na verdade, o Júnior, o Oswaldo, estava até comentando isso também com o Christian ali nos bastidores. Isso vem muito de uma mentalidade que eu estou colocando você rico e eu não estou me tornando, tá? Estabilidade, ela não existe. As pessoas acham que você ter um emprego fixo, um cargo público te gera estabilidade. Não, te gera estabilidade até aquele cara quebrar. Se ele quebrar, você não tem estabilidade nenhuma, né? Então a estabilidade é um bloqueio mental, certo? Você pode ser um CLT e ser livre, e você pode ser um empresário e ser limitado, entendeu? Isso depende muito da mentalidade. Então eu estava falando com o Christian que isso tem que ter uma peneira ou um filtro já na contratação, que é uma das falhas maiores dos RHs. Profissionais mal preparados, porque foram mal formados como RH, não fazem uma análise do comportamento. Essa análise tem que ser comportamental, porque você está lidando com gente, não está lidando com máquina, entende? Então, se você estuda pessoas e trata a gente como gente, essa pessoa vai te trazer resultado. Se você trata ela como um número, ela vai se sentir como um número. Ah, mas os pacotes sociais geram isso. Porque não teve ninguém para trazer clareza. Não tem problema dela ter uma ajuda do governo, mas ela pode continuar
crescendo com essa ajuda, usar isso apenas como um trampolim para ela ter um pequeno recurso para alavancar um micronegócio, para chegar uma hora ela abrir mão desse recurso para uma família que realmente ia ela voar. Só que essa zona de conforto veio porque a tia é assim, a vizinha é assim, o pai é assim e a pessoa da escola também é assim. Então isso às vezes, se tiver boa vontade das autoridades trazer uma clareza, ou os RHs se aprofundarem mais em desenvolver os profissionais de RH e ter mais clareza, mais cursos, mais palestras dentro das próprias empresas. Eu mesmo cansei de ir em clientes meus fazer acompanhamento de equipe, que ele falou, tem que mandar todo mundo embora. E às vezes de uma equipe de 10, com conversa e acompanhamento, retomar 8 funcionários, voltarem a produzirem e só desligar 2. Então, muito das coisas que acontecem, da falta de produtividade, tem a ver com o emocional, certo? Eu sou o espelho do que eu sinto. Se eu me sinto dono da empresa, ela é minha. Se eu não me sinto, ela é sua. E quando tem esse espírito de meu e seu, gera divisão. Isso seja numa empresa, num casamento ou numa família, entende? Então, se tiver o espírito de corporativo, nosso país, por isso que a oração é Pai Nosso, não é Pai Meu. Então é bíblico. Eu vim para servir. É nosso, não é meu. Então quando eu gero essa mentalidade de grupo, que se ele não produzir, nós estamos perdendo, eu tenho um funcionário motivado. Diferente do dinheiro. A motivação pelo dinheiro ela acaba. Agora pelo propósito não, porque eu estou seguindo algo que não é remunerado. Se eu sigo algo que é remunerado, uma hora o dinheiro acaba, a minha vontade também. E se eu sou gerado por um propósito, eu não paro. Porque vai estar sempre renovando esse propósito para o próximo degrau e o próximo nível. É o que eu acho a respeito hoje de as pessoas ficarem apoiadas nos planos sociais do governo. Isso depende muito da cultura, que para o governo é muito mais fácil gerar um movimento político favorável a um posicionamento político com um grau de cultura menor do que um povo empreendedor e rico. Por que os Estados Unidos é a nação que é? Porque ele é programado desde pequeno se tornar empreendedor e não ficar vendendo óleo. Sim, muito bom trazer essa colocação, Marcelo Xavier, porque, por exemplo, aqui na nossa região, o alto índice que Oswaldo comentou aqui e que acontece, também se deve muito pela baixíssima escolaridade que a gente encontra aqui no Piauí como um todo. Sim. Então, a gente tem mais de 30% da população passando fome. Sim. No Piauí. E a nossa região aqui, o baixo nível de escolaridade também implica muito na hora da contratação, por exemplo, o empresário não ter muita opção também, porque o pessoal não tem nível de escolaridade. E é até um dos pontos positivos que Paulistana tem, que é ter um Instituto Federal aqui na nossa cidade. Mas agregando um pouquinho nesse debate aqui, também há uma narrativa criada há muitos tempos dessa briga de colaborador e quem contrata. Essa queda de braço. Essa queda de braço. E que quem perde são os dois. E quem ganha, muitas vezes, é o próprio governo ou ninguém ganha. Mas a economia local acaba perdendo. Exatamente. Que há muito essa briga, que nenhum dos dois ganham. A gente tem uma CLT muito antiga. CLT dos anos 40. Arcaica. Então a gente está com quase 100 anos de CLT que nunca foi modificada. Sim. Então há muitos pontos a serem debatidos. Não é uma conversa muito simples, complexa. É complexo. Então muitos pontos que não dependem só da gente aqui, mas dá pra gente também atuar em alguns pontos aqui. Trazendo cursos profissionalizantes. Sim. Dá pra gente fazer algumas coisas para amenizar esses pontos. E aqui, primeiramente, antes de continuar a conversa, queria agradecer a nossos patrocinadores mais uma vez, a AgroRações, nosso amigo Joicione, a Impulso Company, nosso amigo Jorginho, sempre apoiando esse projeto, a Ana Cláudia, da Autoescola. Procure a Autoescola, caso você queira justamente isso, se profissionalizar mais para estar atuando no mercado de trabalho.
Então, agradecer sempre nossos patrocinadores aqui. Marcelo, eu queria, já tendo essa visita sua aqui no nosso Piauí, em Paulistana, nossa região do Vale do Itaim, eu queria saber um pouquinho da tua visão, chegando aqui, conhecendo a nossa região, conversou com a gente, conversou com o Cristiano, conversou com alguns empresários aqui também. O que é que tu tem visto da nossa cidade, de Paulistana especificamente, da região aqui, o que é que tem achado, visão também do que é que pode ser feito de futuro, em relação até comparando com outras cidades do mesmo porte, de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. O que é que tu tem achado da tua estadia aqui e do que é que tu vê que a gente pode estar fazendo para estar crescendo ainda mais a nossa cidade e região? Eu acho assim, primeiro por ter rodovias federais cruzando aqui o município. Tem uma localização estratégica praticamente para sair para todas as regiões do Nordeste dos estados vizinhos. Então, talvez um incentivo municipal ou até estadual de gerar recursos, incentivos econômicos, fiscais, para empresas como empresários igual a mim de São Paulo, de outros estados, até o agro hoje já acontece isso, vem bastante gente de outros estados investindo em uma outra parte do estado aqui. Vim para a região aqui, eu acho que tem um potencial turístico fantástico, né? Não só voltado para o agro, mas sim de um turismo rural, um ecoturismo, entendeu? Como tem em outras regiões da Bahia, até através da própria vaquejada, parques de vaquejada, que é um esporte muito forte aqui. Eu tenho produtos da área disso também, que é a linha de shampoo, voltado para o muar, para o equino, que tem alguns clientes até na região aqui. Então aqui, além do agro, tem o turismo, tem uma parte de logística que seria, se tivesse um incentivo fiscal, muito fácil o posicionamento de distribuição nessa região. E eu vi aqui com os olhos diferentes, né, com a visão para frente, mas que depende de uma infraestrutura e de um apoio das autoridades locais, municipais, para que se sentem em mesas, né, tragam ideias, projetos, se coloquem no papel, como eu fiz já em outras cidades, em outros lugares, até não só eu como empresário, mas agora há pouco mesmo eu estava conversando com donos de indústria de cosméticos, me chamando para parcerias, e por que não em outros estados, né? Mas depende muito desse acolhimento do empresário, para ele sair de um outro estado que tem uma situação econômica já definida, para ele apostar as fichas dele na região, né, e no estado. Então, ao meu ver, tem potencial. Tá? A cidade poderia estar um pouco mais desenvolvida, né? Eu tenho amigos aqui, conheço a cidade no mínimo há uns 10 anos, através de fala, fotos e amigos em comum daqui, mas era para estar já num outro patamar. Mas eu acredito muito que, dependendo da gestão, estamos perto de eleições municipais aí, né? Se vier uma gestão de administração com essa visão, querendo trazer para a mesa, para dentro do município, né? Que aí, através do município, via Estado, via governador, via governo federal, brigar por recursos para a região, se tornar por que não um polo turístico, um polo de distribuição, um polo de logística, como outros lugares do Brasil que também tinham o mesmo histórico, né, de limitação, né, de receita econômica, que acabou explodindo, né? Eu vejo o caso na parte do agro de Barreira, Luiz Eduardo, na Bahia mesmo, que eu atuo lá há 15 anos atrás, não era o que é, né? Nos últimos 10 anos explodiu economicamente com agro, soja, e isso repercutiu em todo o comércio da cidade. Tem clientes lá que expandiram os negócios, e por que não em Paulistana, né? Eu sou uma pessoa mesmo que, se eu ver alguma forma de expressão da parte municipal, de uma conversa atrativa, de vir a trazer gente ou sentar para estudar a possibilidade de trazer investimento ou trazer negócios para a cidade.
Isso é muito bom, né? Saber disso, porque a gente tem novas perspectivas e sonhos junto com a população de Paulistana. E Paulistana é uma cidade, por exemplo, aqui em torno de 10 cidades da microrregião dependem de Paulistana. Tanto que você está aqui de segunda a sexta-feira, o trânsito, a movimentação das pessoas pelo centro da cidade é o mesmo, né? Tem um amigo nosso que investiu aqui após um programa do Globo Rural que foi exibido sobre a realidade. Sim. Que a gente conseguiu, que ele é descendente da Rússia, mas tem indústrias, né, em São Paulo e Manaus, e ele perguntava assim para mim, o que faz dessa cidade tão movimentada, que eu não vejo uma fábrica, não vejo uma indústria, e aqui, né, tem gente todo dia, né? E eu dizia, olha, aqui a gente tem toda essa microrregião. Paulistana tem 4 agências bancárias: Banco Brasil, Bradesco, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal. Tudo quanto é resolvido, cartório e fórum jurídico dessas cidades é aqui. Então aqui tem uma movimentação de um ciclo de 70 mil habitantes, né, que depende de Paulistana para essas prestações de serviço, né? E a gente percebe que, além disso, a logística, como você falou, da BR-407, além disso, uma grande logística para toda essa região, que aqui já está concluída nesse trecho. Sim. Que é a ferrovia transnordestina, né? Faltando aí poucos, né, para finalização e ligar os portos, né? Que aí você vai ter uma logística grande, né? Mas isso depende de fato, assim como você falou, da questão do apoio, né, de incentivo político, para que aqui possa instalar distribuidoras, fábricas, né, e movimentar, né, tudo, né? Um outro assunto, no caso que você conversava também, né, sobre a questão do empreendedorismo, da visão de desenvolvimento e crescimento na região daquilo que você já atua, né, tipo Bahia, né? Também já teve um negócio, né? Em Pernambuco, né? Hoje né? Estamos sediados em São Paulo e estamos entrando no estado de Minas. Mas quanto menor às vezes o potencial econômico local, não é um limitador para crescimento. Eu vejo isso de uma forma muito benéfica, entendeu? Porque quando está muito desenvolvido, às vezes não tem esse espaço para crescimento, e quando não está, é um atrativo para pessoas virem. Onde já está desenvolvida, a competição é maior, né? Exatamente. E a região é muito carente de informação. Então, se trazer empresas com vontade de capacitar esse novo colaborador com uma mente ampla, né, com uma visão, né, diferente, eu acredito que nos próximos 10 anos aí, vamos botar uma década, porque nada se desenrola para ter um resultado constante se não tiver, né, se não se manter uma constância. Não adianta vir uma gestão, ter um formato, vir outro formato, outro formato. Exatamente. No mínimo aí uns 8 anos com uma gestão para se colocar um plano de ação e finalizar ele. Sim. Né? Não ficar botando culpa na gestão anterior. Mas eu acredito muito mesmo, pelo que eu vi aqui, pelo pouco que eu rodei, mas rodei o centro, fiz algumas perguntas, conversei com alguns empresários, o próprio Cristiano, eu acho, Luan, que é questão de ajuste, principalmente das autoridades municipais daqui, para que a cidade alavanque o crescimento que está aqui. Quem vem de fora vê isso muito nítido, mas talvez a visão limitadora da pessoa que está aqui acaba não vendo. Aqui a gente tem discutido muito. Um problema que a gente tem aqui na cidade é o trânsito, que não é organizado, mas a gente tem empresários, né, que tem seus negócios instalados, né, tipo um comércio, né, e aí você depende de recebimento, de entrega, sem estacionamento, sem uma logística ali, e a cidade vem crescendo, isso vem gerando de certa forma um desconforto, um problema, desgaste, né, normal, logístico, né, dentro do centro da cidade. E a gente percebe que o desenvolvimento vai provocar ou eles se adequarem, ou então alguém de fora vai vir e vai tomar o mercado, né? Quando alguém se instalar e colocar aqui
tipo um atacado e a varejo com área de estacionamento e tudo, né? Você que vem de fora percebe isso como um potencial aqui em Paulistana para se adequar, ou de repente essas pessoas poderão perder esse espaço, né, de acordo com o crescimento e o desenvolvimento da região? É uma ordem natural. Por exemplo, toda concorrência ela te tira de uma zona de conforto. Ou ela te empurra para baixo ou ela te empurra para cima. Correto? Verdade. Se você estiver mal organizado, vai te empurrar para baixo. Se você tem vontade de crescer, ela vai te empurrar para cima. Você vai organizar, vai criar estacionamento, vai ampliar seu negócio, vai digitalizar seu negócio, né? Mas se você tiver uma visão limitada, a cidade não vai sair disso, que não é verdade, porque vai vir um cara de fora, que já fez isso em outros lugares, vai chegar aqui com a mentalidade pronta, porque ele não precisa da opinião do prefeito, nem do vereador, nem do vizinho dele do comércio do lado. Ele já tem um modelo de negócio dele pronto. E vai montar um negócio de grande porte e às vezes pode vir a fechar grande parte desse comércio local que teve toda a possibilidade de surfar essa onda comercial e não surfou. Por quê? Porque ficou limitada a uma crença que ela acreditava de limitação que a cidade ia levar décadas para se desenvolver, quando às vezes isso pode acontecer de 5 a 10 anos. Verdade, muito bom. Bom, Marcelo, a gente desde já agradece pelo papo. Foi muito bom ter alguém de fora falando um pouquinho sobre a nossa região, falando um pouquinho sobre outras perspectivas que aí demonstram para quem está escutando a gente, para quem vai assistir a gente, que é possível sim ter resultados, basta ter a mentalidade certa e buscar os caminhos certos. Desde já a gente agradece. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradece também a todo o Grupo Max aqui que disponibilizou esse bate-papo aqui. E a gente abre para as considerações finais. Se quiser deixar uma mensagem para quem é daqui da região, para quem vai escutar e quem vai assistir a gente. A mensagem que eu deixo eu por ter minha formação religiosa, a palavra de Deus diz: vos terei vida e abundância. Enviarei vocês para uma terra que emanará leite e mel. E quando ele falou para Abraão, vá para uma terra que eu te mostrarei, essa terra não estava pronta. Ele não falou, vai lá que ela está produzindo. Ele falou, vai que no caminho eu te mostro. Então essa terra pode ser o Piauí, essa terra pode ser paulistana. Depende de quem está caminhando para ver ela. Quem está caminhando para ver essa terra. Quem está produzindo para que essa terra emane leite e mel. Então a mensagem que fica para que o povo daqui valorize mais o que tem e pare para olhar o estado maravilhoso que tem, a cidade que tem, porque a gente é muito bom para reclamar, mas a gente é horroroso para agradecer, e a gente tem que ser grato. E às vezes a gente está sentado em cima de um pote de ouro e a gente não vê que se você não sair de cima do pote de ouro e ficar sentado, você não consegue levantar a tampa porque o peso do seu corpo não permite. Então, às vezes, dentro do problema vem a solução. No meio da dificuldade vem a prosperidade. Então, o que fica aqui, o povo do Nordeste, no geral, é um povo resiliente, é um povo receptivo, é um povo guerreiro. Eles estão em todas as regiões do Brasil. Rio de Janeiro, se não tivesse o nordestino, não seria o Rio de Janeiro. As grandes metrópoles, São Paulo, se não tivesse o nordestino, não seria São Paulo, Minas, enfim. E outros lugares do mundo, porque a resiliência do nordestino é invejável no mundo inteiro. Então, que use essa resiliência e use essa garra, não só do povo do Piauí, mas do nordestino, para fazer isso aqui virar uma potência, como o Sul e Sudeste é. Fica aqui meu agradecimento a vocês e eu deixo isso aqui. Bom, a gente agradece, Marcelo Xavier, por ter disponibilizado esse tempo para estar conversando com a gente aqui. Agradece também a toda a equipe do podcast que faz isso aqui acontecer, a Aninha, nossa gerente, ao Matheus, que é o programador aqui, ao Igor, que disponibiliza os vídeos, a Daniela Xavier,
que faz as artes, e também a Oswaldo, que apresenta junto comigo, Francisco Júnior, esse podcast todos os domingos. E aguardamos que vocês curtam muito esse episódio.